declaração que Lula deu comparando a guerra de Israel com o Hamas, com Gaza, comparando com o Holocausto, deu o que falar. Tem países aí com raiva, presidentes com raiva, Estados Unidos não aceitou o que foi falado, França não aceitou, e muito menos Israel, né? Chamou o embaixador brasileiro lá, chamou a atenção, mandou falar com Lula, que Lula é persona não grata lá em Israel. Por quê, gente? Só para relembrar um pouquinho, o que aconteceu? Estava tendo um show em Israel, com mais de 5 mil pessoas de música eletrônica, com muitos brasileiros também lá, e aí o Hamas chegou de mansinho, começou a matar as pessoas na rua e matou milhares de pessoas nessa festa, e sequestrou também muitas pessoas aí nessa festa. O Hamas fez isso, e aí agora Israel está dando troco, está arrasando Gaza, e não vai parar, segundo o presidente lá de Israel, enquanto não eliminar o Hamas, esse terrorismo aí que tomou conta de Gaza, e se deixar espalha pelo mundo afora, chegando até no Brasil. Aqui no Brasil tem pessoas já chamadas lá pelo Polícia Federal, possíveis aí representando o Hamas. Então não pode deixar espalhar esse terrorismo aí pelo mundo afora. Então Israel quer acabar com isso. Lula compara isso aí com o Holocausto. O Holocausto foi quando aquele doido, aquele louco do Hitler matou mais de 6 milhões de judeus. E Lula vai comparar isso aí com a guerra de Israel. Ninguém aceitou, nem os judeus, nem Israel, e vários países, vários governos aí não aceitaram. Aceitaram os da esquerda, né? Os da esquerda, aí, os comunistas, aceitaram. Mas os países que não são comunistas, não são da esquerda, não aceitaram. E aí, essa judia, essa mulher, ó, vai falar agora, judia, brasileira, chama Rafaela, ela sobreviveu lá, dessa festa, desse show lá. Ela não foi morta, fuzilada pelo Hamas, porque ela deu sorte, ela caiu, mortos ficaram por cima dela, e aí eles não viram fuzilar ela, mas o namorado dela foi fuzilado. Acompanhe aqui agora, na Rádio Global e TV Net Brasil. Eu me chamo Rafaela, eu tenho 20 anos, eu mudei para Israel fazem 3 anos, e no dia 6 de outubro de 2023 eu resolvi ir para uma festa com o meu então namorado. Nós fomos juntos com a intenção apenas de nos divertirmos e de curtirmos a noite. Quando o horário já era 6h30 da manhã, nós começamos a ver muitos mísseis no céu. Nós nos preocupamos um pouco, demos uma volta na região da festa e lá a gente entendeu que não tinha um lugar protegido para ninguém. Então eu e o Hanani, que era então meu namorado, resolvemos ir procurar um bunker, um lugar seguro. Saímos da festa, encontramos o Rafael, onde estavam as barracas para pegar as nossas coisas. Saímos da região da festa e então começamos a ir em direção Reim, que é uma cidade no sul do país. Chegamos num bunker de estrada, que é um lugar bem pequeno, não existe nem porta, é apenas um lugar para os carros poderem pararem, descer, quando se por algum acaso tem mísseis, para a gente poder entrar dentro do bunker. Chegamos lá, sentamos nós 3, ficamos lá um tempo, quando começaram a entrar muitas outras pessoas que também estavam na festa dentro desse bunker. Nos tornamos 40 pessoas, dentro de um lugar extremamente apertado. Ficamos lá, nos tranquilizamos e pensamos que o nosso problema dos mísseis já tinha passado, pois estávamos num lugar seguro. Quando de repente começamos a ouvir tiros do lado de fora do bunker. Esses tiros vinham do grupo terrorista Hamas, que estavam fazendo um ataque em Israel no mesmo dia. Nós não tínhamos noção das proporções do que estava acontecendo, estávamos apenas vivendo aquele momento. O Hamas chegou até o nosso bunker, eles atiraram bombas de gás, granadas, entraram no bunker e atiraram em todo mundo que estava vivo, em todo mundo que se mexia. Eles jogaram coquetéis Molotov, eles fizeram uma fogueira no lugar da porta onde queimaram pessoas vivas. Eles sequestraram um menino que estava do meu lado, sequestraram uma outra menina que estava do meu lado, onde os terroristas a estupraram e depois queimaram ela viva. O dia 7 de outubro foi o maior trauma da minha vida e foi
o dia mais escuro de toda a minha vida. Lá naquele local eu perdi o Hanani, que era a pessoa que eu mais amava nesse planeta, uma das. E eu nunca vou esquecer nada do que aconteceu lá. Eu nunca vou esquecer do ódio que eu senti naquele dia. Eu lembro que eu estava sentada, não tinha como me defender, porque nenhum de nós viemos para uma festa armados. E eu lembro que eu não tinha mais como fugir dali, eu não tinha mais o que fazer. Eu apenas esperei e rezei para Deus me levar o quanto mais rápido, porque ficar sem ar por 5 horas dentro de um lugar extremamente apertado é muito difícil. Esperei lá, ouvi gritos, risadas. O Hamas entrava dentro do nosso bunker, atirava nas pessoas e ria na nossa cara. E gritava na nossa cara e comemorava na nossa cara. Isso não é um grupo de defesa, isso é um grupo de terrorismo. Depois de todo o trauma, depois de toda a situação, nós éramos 40, dentro dos 40 apenas 10 saíram vivos, mais 2 outros meninos que estavam do lado de fora. Encontrei o Hanani no estado que ele estava, vi as pessoas no estado dificílimo que elas se encontravam e, por sorte, saí viva, porque eu estava escondida debaixo de corpos por 5 horas seguidas, apenas rezando para ir embora mais rápido. Israel vem me ajudando com todo o processo de cura, com todo o processo de medicação, de tratamento, de psicólogos. Eu recebo todo o apoio que eu preciso aqui. E me entristece muito saber que o país onde eu nasci, o país onde eu chamo de casa, se encontra nessa situação. Numa situação onde o governo compara as atitudes de Israel com o Holocausto. Onde Israel, que dá oportunidade para tantos árabes e quantas pessoas que moram em Gaza a trabalhar, a estudar, a viverem aqui em paz com o povo judeu, com o povo israelense. Aqui as pessoas convivem umas com as outras, então não tem como se chamar disso um genocídio. Um genocídio seria se estivéssemos boicotando empresas palestinas, um genocídio seria se estivéssemos agora indo contra um povo. Genocídio seria se a população tivesse diminuído significativamente, sendo que, na verdade, ela quintuplicou nos últimos anos. Israel faz de tudo para proteger os cidadãos de Gaza, inclusive perde muito dos próprios soldados para que não tenham casualidades a mais. Israel demorou também um certo tempo para invadir Gaza, porque queriam proteger os cidadãos. Me entristece muito ser uma brasileira judia que veio para Israel, me mudei para cá, onde toda a minha família estava no Holocausto, a família dos meus avós estavam todo mundo na Polônia, foram todos assassinados por nazistas. E eu fui fazer um passeio na Polônia para ver o que realmente aconteceu. E toda a minha família fugiu da Polônia para ir para o Brasil, pois lá era um lugar seguro, pois lá era o lugar da casa deles. Lá eles não seriam perseguidos e massacrados só por serem judeus. Então, realmente é uma situação muito complicada saber que eu, brasileira, não posso voltar agora para o meu próprio país por conta do perigo de ser judia e estar num país onde tem muito antissemitismo, onde a representação do país faz comentários antissemitas, onde o governo compara o que Israel faz com Hitler, não apenas difamando o antissemitismo, mas também desrespeitando a memória de 6 milhões de judeus que morreram no Holocausto, de 6 milhões de judeus que foram assassinados brutalmente por causa de um representante. Continuo com os meus tratamentos, Israel me dá todo o apoio que precisa. O Brasil, o governo brasileiro, em nenhum momento entrou em contato comigo, com Rafael Zimmermann, com Jade Coker, com Hanani Glaser, com a família de Hanani Glaser, que foi brutalmente assassinado no ataque do dia 7 de outubro, com a família da Karen, que foi brutalmente assassinada no ataque do dia 7 de outubro, com a família da Bruna, que foi brutalmente assassinada no dia 7 de outubro. E realmente o governo não foi mobilizado e simplesmente nós sentimos que esqueceram da gente. Então eu estou aqui hoje, sentada com o ministro, para poder mostrar um outro lado da história, poder mostrar a importância de espalhar as notícias de uma maneira correta, de mostrar como sim Israel tenta proteger os cidadãos e como sim Israel faz de tudo
para que não tenham casualidades de civis. Muito bem. Você virou uma brasileira. Rafaela, judia. Aí, né, Will? Complicada a situação. Veja bem, tudo que é semitismo é relacionado à cultura, aos costumes, à influência do povo judeu. E o antissemitismo é exatamente o contrário. É aquilo que se prega de ódio contra a influência, a cultura, ao modus vivendi do povo judeu. E ela está com medo de voltar para o Brasil, né? Exatamente, porque isso aconteceu. Ela acabou de testemunhar que isso aconteceu na época do nazismo de Hitler. Então Hitler, quando ele pregou o antissemitismo e que culminou com a morte de 6 milhões de judeus, sem contar algumas mulheres e anãos, ciganos e homossexuais na época, que também foram mortos pelo nazismo. Então ela mostra que uma coisa é o Holocausto, outra coisa é um confronto que existe entre o Hamas terrorista e o povo judeu através do seu governo. Então, e ela lamenta muito. Se o presidente Lula está falando tanto aí, pregando o antissemitismo, por que não deram um telefonema sequer para ela e para as demais pessoas que estavam ali subjugadas ali nas unhas, nas garras do Hamas terrorista? Não deu. O governo brasileiro, Itamaraty, não procurou por essas pessoas, e há ainda um brasileiro lá, e o governo brasileiro nem sequer fez questão de fazer contato com o Hamas para libertar esse brasileiro que ainda se encontra cativo lá nas garras do Hamas. Veja bem, essa situação de antissemitismo que o Lula prega vai trazer consequências graves para vários judeus no Brasil. Ontem eu estava assistindo o testemunho de um pai de uma criança numa escola judia, e nesse educandário judaico ele disse que, pelo fato de ser judeu, ele vai à porta buscar o filho. Homens com metralhadoras e escopetas estão todos os dias examinando o carro dele para saber o que tem lá dentro, se ele é judeu, se ele é terrorista, o que acontece. Agora veja a palavra de um presidente da República, a interferência que dá na vida das pessoas. Uma palavra mal falada e agora não tem jeito, é igual uma flecha. Lula já tirou uma palavra malfadada e agora para voltar não tem jeito. Lamentavelmente, maculou muito a relação diplomática internacional do Brasil e sujou o Brasil com a Europa, sujou o Brasil com o mundo inteiro. É verdade. Só não sujou com a turma da esquerda dele e comunista dele. Mas os comunistas da esquerda gostaram do que falou, não é isso? Eu só acho que esse pessoal aí tem muito professor de história, mas conta aí pro estudante. Você vai na universidade, Che Guevara, o de Cuba lá, Fidel Castro. O pessoal sonha com essa bobagem, acredita nessa bobagem ainda. Tem muitos aqui vão levar, na universidade vão levar. Estudante, eu sei, quem queria essa bobagem de Che Guevara, Fidel Castro. Vai saber a história certa para ver o que eles fizeram. Vai saber a história do que eles fizeram. Agora eu quero voltar pro Brasil e falar. Lula com a esquerda brasileira prega aí, ó. Tem que respeitar a mulher, tem que respeitar a palavra da mulher, seja a mulher que for, o que ela falou é verdade. Eu concordo, tem que respeitar as mulheres mesmo. O homem tem que respeitar as mulheres mesmo. Mas parece que para Lula tem que respeitar só as mulheres da esquerda. Parece que para Lula tem que respeitar as mulheres da esquerda, porque essa mulher falou. Eu queria ver Lula no lugar dessa mulher, num bunker lá em Israel, com um bairro de mortos lá, se ele ia falar essa bobagem que ele falou.